Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Carlos Mosconi concede coletiva de imprensa e anuncia pré-candidatura. Na tarde desta terça-feira, dia 15, o médico e ex-deputado estadual e federal Carlos Mosconi concedeu entrevista coletiva em sua casa, em Andradas, para anunciar a pré-candidatura a deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Por cerca de 20 minutos, Mosconi conversou com os jornalistas, realçando os motivos que o levaram a esta decisão. Vamos ouvir. Então, hoje eu assumo a condição de pré-candidato a deputado federal. Naturalmente que a candidatura ela só se oficializa quando da realização da convenção, que será feita no mês de julho ou mês de agosto. Mas então eu já assumo a condição de pré-candidato a deputado federal. E eu queria dar essa notícia aqui para vocês. Essa notícia já vem correndo aqui na cidade, as pessoas já vão falando e tal, mas agora eu queria que fosse de uma forma oficial, de que eu pudesse transmitir aqui para os meus conterrâneos esta minha condição. E também quero deixar bem claro, isso para mim é muito importante, porque a minha vida política, eu não dou um passo na minha vida política sem ter essa relação, sem ter esse contato com o povo aqui da minha terra. E é isso que eu estou fazendo hoje. Há algumas semanas atrás eu fiz uma reunião com os companheiros meus aqui da política, de muito tempo, fiz a eles esse comunicado de uma forma mais reservada, e hoje eu estou fazendo de forma oficial, de tal maneira que toda a cidade de Andradas, todos os andradenses saibam que eu assumo essa condição e, naturalmente, com muitos objetivos, como nós vamos ter a oportunidade de esclarecer agora. Após anunciar sua candidatura a deputado federal, Mosconi falou sobre as expectativas a respeito do pleito marcado para outubro. De acordo com ele, apesar da situação política desfavorável, ainda é possível acreditar no país. É boa, a expectativa é positiva. Ninguém entra numa condição como essa sem uma expectativa boa. Como eu, no meu caso, então, eu sou uma pessoa otimista, sou muito dedicado, eu acredito no futuro do nosso país, acredito no Brasil, acredito na nossa gente, no nosso povo, e eu tenho muita disposição nesse momento, apesar de toda a dificuldade da política, a política está vivendo hoje, o descrédito total, a descrença da população, a decepção da população com a política, mas eu acho que uma pessoa que, com a minha experiência e com a minha trajetória dentro da política, não seria bom, não seria para mim confortável eu agora falar, não vou, eu não quero mais fazer isso, eu não vou negar tudo que eu fiz durante a minha vida. Eu fui político a minha vida inteira e eu não tenho vergonha nenhuma de ser político, pelo contrário, eu me orgulho de ser político. Eu acho que o Brasil está nessa situação, a política foi muito negativa nesse período, mas ela pode ser positiva, e para o Brasil melhorar a situação será através de uma boa política, e o que eu quero fazer foi o que eu sempre fiz, uma boa política, juntamente com muitas outras pessoas, enfim, que tenham esse mesmo ideal que eu tenho, para tirar o país dessa situação lamentável em que ele se encontra. Mosconi falou de alguns de seus planos de trabalho para a região, realçando que, apesar de próspero, o sul de Minas ainda carece de uma melhor infraestrutura. O pré-candidato citou como exemplo a atual logística que rege a cultura cafeeira local, a crise pela qual atravessa a Santa Casa de Misericórdia de Andradas e a rodovia do contorno, ainda inacabada, entre outros exemplos. Olha, os planos são muitos, porque você vê, nós vivemos um momento de carência na nossa região. E a nossa região é uma região muito próspera, é uma região muito produtiva, é uma região excepcional, eu diria, tem um potencial enorme, já avançou muito em muitas questões, mas pode avançar muito mais. Mas nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. A nossa infraestrutura precisa melhorar demais. Nós temos deficiências nas questões da infraestrutura, o que dificulta que novas empresas possam vir para cá e que o desenvolvimento possa continuar de forma mais acelerada. Eu diria, numa questão que é uma tradição aqui da nossa cidade, que é o café, por exemplo, o café daqui é dos melhores cafés do Brasil, café de Andradas e da região. E nós continuamos fazendo o que nós fazíamos há 100 anos atrás. Nós plantamos, cuidamos, colhemos, ensacamos e vendemos. Pronto, final, acabou. Ora, nós precisamos agregar valor nessa nossa produção, que é muito forte, que é muito boa, que é um café de qualidade, é um nicho de mercado hoje diferente, são os cafés especiais. Então são coisas que nós podemos fazer
muito. Nós vimos aí que tudo que vem para cá acaba dando certo, se for bem arrumado, como é a questão das flores, por exemplo, que estão aí já gerando muito emprego, e outras coisas que poderão gerar, além de emprego, poderão gerar renda também. E eu quero voltar para a questão da saúde. Essa é uma cidade muito boa, é uma cidade progressista, é uma cidade que tem qualidades excepcionais, mas tem uma deficiência na questão da saúde. Eu já trabalhei muito com a saúde aqui da cidade e passamos momentos sempre difíceis, mas em algum tempo melhor do que nós estamos vivendo hoje, apesar da competência da direção do pessoal que dirige a Santa Casa, apesar da competência do pessoal que trabalha na área da saúde na cidade, são todos eles dedicados, são competentes, mas é preciso que haja uma melhoria na condição da estrutura da saúde na cidade. É preciso que o hospital, por exemplo, eu vejo lá, coisas estão paradas lá há tanto tempo, nós tínhamos que melhorar isso, nós tínhamos que fazer as coisas funcionarem, por exemplo, como a UTI que está lá há tanto tempo que foi feita, está feita e vazia, não funciona, não acontece nada. Eu digo, não é possível que isso continue assim. E eu penso que não será tão difícil colocá-la para funcionar. E aí também, vamos para as outras questões. Eu queria voltar aqui a uma situação muito peculiar da cidade, e muito importante para o futuro da nossa cidade, que é o término da rodovia do contorno. O governador Anastasia nos deu isso, uma obra de 40 milhões de reais, 20 milhões já foram investidos aí na rodovia do contorno, e esse governo paralisou a rodovia. Ora, é nossa meta, e o Anastasia virá aqui durante ou a pré-campanha ou a campanha, para dizer isso para aqui, para os andradenses, que ele vai dar continuidade naquilo lá. Tem que continuar, por exemplo, a duplicação daqui para Pinhal, que até tem um colega de vocês da imprensa aí que trabalhou muito por isso, que é o Zétula, isso também tem que ter sequência. O projeto já estava pronto. E também o asfaltamento daqui para Albertina, cujo projeto também já foi feito e foi paralisado, não andou mais para frente. Carlos Mosconi também falou, durante a coletiva de imprensa, sobre a candidatura ao governo de Minas do ex-governador e senador Antônio Anastasia, que, de acordo com ele, ajudou bastante Minas Gerais e também Andradas. Eu acho que o estado de Minas Gerais se encontra numa posição única. Nós nunca estivemos numa situação como a que nós nos encontramos agora. Fruto do quê? Fruto de uma má política, de uma política equivocada, de uma política feita com incompetência, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma seriedade, sem nenhuma honestidade. E o Estado chegou nessa situação lamentável que ele se encontra. Então eu tive ontem em Belo Horizonte, lá numa reunião com o nosso pré-candidato a governador, que é o senador Anastasia, e ele tem como lema a reconstrução reconstruir Minas Gerais. E é isso que nós queremos participar desse movimento. O senador Anastasia foi um grande governador quando fez esse trabalho, e nós aqui em Andradas sentimos isso, porque foi muito bom para nós aqui, foi muito bom para a região inteira e para Minas Gerais. Eu não vejo ninguém com a capacidade que ele tem, com a disposição que ele tem, com a experiência, com a competência, com a honestidade que ele tem, para poder fazer essa reconstrução de Minas Gerais. E eu quero participar desse movimento. Não como deputado estadual, mas sim como deputado federal, porque também acho que eu posso, com a experiência que eu adquiri na minha vida política, principalmente nas questões de saúde, e a saúde é um problema muito sério no Brasil, é um problema muito sério aqui na nossa cidade, e eu acho que eu tenho competência não diria, mas eu tenho experiência para poder fazer um trabalho de acordo com as necessidades da população. E esse trabalho pode ser feito melhor em Brasília do que em Belo Horizonte. Porque a questão das leis, o SUS é um projeto, é um programa de lei, é um programa de saúde federal. As coisas se resolvem com o SUS em Brasília, as decisões são tomadas lá. E eu gostaria de poder, então, contribuir para que essas questões do SUS pudessem ser reanalisadas. Um tema delicado abordado por Mosconi durante a entrevista disse a respeito ao prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, que anunciou recentemente apoio aos atuais deputados federais Bilac Pinto e Rodrigo Pacheco. De acordo com o chefe do Poder Executivo local, Bilac tentará se reeleger deputado federal, e Pacheco brigará pelo cargo de governador de Minas. E ambos vêm ajudando bastante Andradas nos últimos tempos, fazendo com que um vínculo de trabalho e um compromisso muito forte fossem criados entre eles. Analisando com serenidade esta situação inusitada, Mosconi disse respeitar Rodrigo Lopes, mas realçou o ter ajudado em sua ascensão política em Andradas.
Eu respeito a posição dele, eu sou democrata, ele tem o direito de escolher o seu candidato e votar no candidato que ele quiser. Apenas eu gostaria de fazer aqui um pequeno sumário aqui. Durante toda a minha vida política, como você falou, nós fizemos aqui em Andradas uma ação política muito interessante e muito peculiar. Eu fui deputado N vezes, primeiro começo lá no PMDB, não tinha ido o PSDB, depois veio o PSDB. E nós tivemos durante esse período prefeitos que seriam do meu lado político, do meu grupo político, e prefeitos que eram oposição. Não foi só o PSDB que comandou, o PT já esteve aí no comando algumas vezes, não é? E eu posso dizer para você com até me orgulho disso, viu? Eu tive apoio de todos os prefeitos aqui da cidade. Apoio não, vamos dizer assim, eu tive a consideração e o reconhecimento de todos os prefeitos da cidade, mesmo aqueles que eram de oposição a mim, a ponto de um deles, o saudoso Vilco Veronese, faço questão de dizer aqui o nome dele, fez uma carta quando ele era prefeito, estava no exercício do seu mandato de prefeito, fez uma carta para a população de Andradas, dizendo que a população deveria votar em mim pelo que eu fiz pela cidade no tempo da prefeitura dele. Ora, isso me deixou extremamente sensibilizado. E eu não fiz acordo nenhum com o Vilco, nós fizemos sempre uma política de alto nível, nós não fizemos nenhuma barganha, falar, você vota em mim, eu voto em você, você trabalha para mim, eu trabalho. Nunca aconteceu nada. Isso tudo foi feito de uma forma muito espontânea. Com o atual prefeito, Rodrigo, eu o ajudei muito. Ajudei no quê? Principalmente nas suas 2 eleições. Trabalhei pela eleição dele. Vim aqui pedir voto para ele. Vim aqui na televisão, na rádio, na rua, pedir voto para ele. Agora, a decisão, e ajudei ele muito, porque o governador Anastasia, durante o mandato do Rodrigo, foi que fez esses benefícios aqui enormes para nós. Fez enormes benefícios, como eu já citei anteriormente. Agora, a decisão, a escolha, cabe a ele fazer. E a que ele fizer, eu vou respeitar e ponto final. O meu acordo aqui, a minha relação forte aqui na cidade são com meus amigos que aqui estão, com os muitos outros amigos que eu tenho na cidade, que são muitíssimos, e principalmente com o povo da cidade. Finalizando, o pré-candidato realçou ainda estar com bastante fôlego para trabalhar pela população sul-mineira, apesar dos muitos anos de vida já dedicados à política em Brasília, em Belo Horizonte e mais recentemente em Poços de Caldas. Na cidade vizinha, Moscone atuou até o último dia 5 como secretário de saúde, cargo que deixou para poder se preparar para a disputa eleitoral em outubro. E minha mãe está aqui, minha mãe tem 91 anos de idade, a gente não pode ficar falando de idade das mulheres, mas eu vou falar da minha mãe, porque minha mãe me passa essa energia, entendeu? Minha mãe fala, não queria no começo que eu fosse, fala, tá um pouco a minha esposa, Maria Lúcia, que é o meu braço direito, e também me ajuda demais na minha vida de toda a ordem. Eu tenho, além desse apoio que eu tenho familiar, dos meus amigos, entendeu? Eu, quando fui para aceitar essa condição de pré-candidato, eu confesso a você o seguinte, falei, acho que eu não vou querer. E vou dizer assim, olha, se alguém do meu grupo político, falei até com meus amigos aqui de Andradas, se alguém do nosso grupo político quiser aceitar, quiser assumir a condição de pré-candidato e candidato a deputado federal, vai ter o meu apoio. E eu vou apoiar, eu não sou candidato. Olha, isso não aconteceu, compreende? Aconteceu o contrário. As pessoas me estimulavam, não, você vai mais uma vez, você tem experiência, você tem trânsito, enfim, tem relacionamento. Tá bom, e eu tenho, o que você me perguntou, se eu tenho disposição, tem muita, graças a Deus, tem muita disposição, tem muita vontade, eu tenho muita, assim, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de trabalhar. O trabalho para mim não me cansa, assim, vamos dizer, tudo, é lógico que tudo cansa na vida, mas o trabalho me estimula mais do que me cansa. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar a política, me dá uma condição que nenhuma outra atividade dá com tanta força. A medicina também deu, é a relação com as pessoas, é o contato com as pessoas, é a conversa com as pessoas, e é a visão do que a gente pode ser útil. Quando a gente tem a sensação de que a gente pode ser útil, de alguma maneira, para uma pessoa, para um grupo, para uma coletividade, o cansaço vai embora. E toma a frente, a disposição e a vontade de fazer. Jornal da Cidade.